Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para hoje aprendermos com o irmão Rodolfo Nascimento de Oliveira. Ele é pastor auxiliar na Igreja Boas Novas do Amazonas. Ele é pós-graduado em Teologia Bíblica e Ministerial e, lógico, né, mora lá no Amazonas. Ele escreveu um texto chamado Educados pela Graça. E esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na palavra de Deus, que é a Bíblia, uma meditação para cada dia do ano. Ora, a leitura do Manancial, a gente fazendo sozinho ou acompanhado, vai fazer com que a gente seja inspirado, exortado e edificado, de forma que isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, não ajudei a escrever, quem escreveu foi o pastor Rodolfo. O que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Então, já de cara, eu peço para os irmãos deixarem as Bíblias abertas em Tito, capítulo 2, que nós vamos ler o capítulo inteirinho, tá bom, irmãos? Vamos iniciar orando para pedir que o Senhor nos ensine, né, a abrir a nossa mente, o nosso coração, para a gente aprender aquilo que a gente precisa para aplicar no nosso dia a dia. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, te agradecemos porque entendemos que através da Bíblia nós somos educados para uma vida melhor, para agir certo, e é isso que queremos aprender contigo, a importância de sermos educados pela palavra. Muito obrigada por tudo, Jesus, perdoa os nossos pecados e dá-nos, Senhor, uma porção dobrada aí do seu Espírito para que a gente possa compreender e aplicar a tua palavra. Em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Tito 2. Vamos ler aqui, é quando o irmão Tito, ele dá orientações, né? Em geral. E fala assim, ó. Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Encoraja os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto ao seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Dessa forma, estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas aos seus lares, a cultivarem um bom coração, submissas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta de igual modo os jovens para que tenham bom senso, que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Na teologia, mostra integridade e sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo inimigo seja envergonhado, não sendo razão para falar mal de nós. E instrui os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a tomarem a iniciativa de agradar-lhes, a não serem respondões e a não furtá-los, pelo contrário, a demonstrarem que são completamente dignos de confiança, a fim de que todos observem o esplendor da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Prega essas instruções, encoraja e repreende com toda a autoridade. Ninguém te menospreze. Então é assim, ó. É o irmão Paulo que está mandando essa carta, né, para orientar a Tito e, logicamente, a todos os irmãos, né? Então tá lá no primeiro capítulo de Tito, diz assim, ó. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade,
E ele escreve essa carta a Tito. Ele fala, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, e agradece, né? Graça e paz a partir de Deus. Então aqui o irmão Paulo está dando orientações para o irmão Tito e para nós também, né? E para a igreja da época, obviamente, né? Bom, então o nosso texto de hoje chama-se Educados pela Graça. E o irmão Rodolfo Nascimento, ele escolheu o versículo 12 para ser o versículo-chave, que diz assim, ó. Ela que é a palavra, né? Nos educa para que, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Bom, a Bíblia é um livro incrível, fantástico, né? Maravilhoso, como diz muitas pessoas, né? É o GPS, né? É o guia prático para que a gente possa viver. Ela vai nos trazendo princípios, mandamentos, orientações de todos os assuntos, das coisas mais diversas. Mas o que é mais legal na Bíblia é que ela não diz só como a gente precisa viver, mas também ela vai dar condições para a gente e vai nos motivar para a gente viver da forma como Deus quer que nós vivamos, né? Ela vai nos orientar para que a gente possa agradar a Deus. Bem, esse capítulo que a gente lê é um bom exemplo disso que eu estou falando, né? Depois que ele apresenta todos os ensinamentos relacionados à conduta, né? Não é para ser mentiroso, escandaloso, não é para agir mal, depois que ele fala tudo isso, o irmão Paulo traz lá no versículo 10, que diz assim, a não furtá-los, pelo contrário, a demonstrarem que são completamente dignos de confiança, a fim de que todos observem o esplendor da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então ele fala lá no verso 10, qual é a primeira motivação, né? Então, quando a gente vive de forma fiel em todas as coisas, o que vai acontecer? Vai aparecer a beleza da doutrina do nosso Salvador. Ela que vai se manifestar. Então, quer dizer o quê? Que quando a gente se porta do jeito que Deus quer, do jeito que Jesus Cristo nos orienta, do jeito que o Espírito Santo nos ensina, esse nosso bom testemunho vai mostrar ao mundo que o Evangelho é maravilhoso, é bonito, é belo, é praticável, enfim. Então, ter a motivação correta é bem importante, é bem necessário, mas não é suficiente para que a gente possa agir de forma correta. E como que a gente faz para fazer as coisas certas? A gente não faz se não for através de Deus, né? Se não for a graça, a misericórdia, a compaixão do nosso Deus, a gente não faz o que é certo, né? Porque a graça é realmente aquilo que faz a gente agir de forma que Deus quer, né? Ela é o meio que a gente tem para abandonar as paixões mundanas e viver de forma sensata, justa e piedosa. É bem legal, né, o uso dessas palavras nesse texto. Porque a graça, ela não vai obrigar a gente a nada. Ela vai nos educar, nos ensinar. É um processo que é constante, gradual, progressivo. De quê? De a gente abrir mão das paixões e assumir uma vida que realmente seja piedosa e que agrade ao Senhor. Talvez você, eu, enfim, todos que estão aqui ouvindo, talvez a gente lute contra pecados difíceis de largar, ó, por muitos anos. E assim, não desiste não, persiste, continua ali firme querendo mudar a sua postura, mudar o jeito que você vive, mudar tudo para fazer com que o Senhor se agrade de você. E como que você vai fazer isso? Através da leitura da Bíblia, na oração, na comunhão, né? Nas disciplinas espirituais que a gente fala, né? Esses são os principais meios pelos quais a graça de Deus vai nos ensinando, né? É longa essa caminhada, não é curta. Não é porque você lê a Bíblia hoje, que você jejua hoje, ou que você ora hoje, que tudo vai se resolver. Não. A caminhada é bem compridona. Mas um dia a luta contra o pecado, ó, vai acabar. Vai acabar definitivamente. Jesus vai completar a sua obra em nós e a gente vai se tornar plenamente santos.
Até lá, que a gente possa manter o nosso coração ensinável para que Deus nos eduque por meio da sua graça. Porque só a graça, né, para nos ensinar. Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. A graça de Deus é o meio pelo qual podemos abandonar as paixões mundanas e viver de forma sensata, justa e piedosa. Amém? Bom, eu vou terminar aqui, ó, deixando meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que somos educados pela graça, o abraço dá super, mega, hiper certo. Então a gente pode abraçar e deve. Quero lembrar os irmãos também do nosso versículo, né? O versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim. Agora eu me despeço com a frase do ano. Não tema, Deus já está lá.